Olá, está começando Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O programa de hoje é especial. Vamos falar sobre a luta antimanicomial. Em 1987, o dia 18 de maio foi instituído como o Dia da Luta Antimanicomial. São 17 anos de uma batalha árdua contra um sistema ineficiente, contra o preconceito, contra a desinformação. Na linha de frente desta luta estão os psicólogos. E é isso que Diversidade vai mostrar. Algumas das várias possibilidades de atuação aonde os psicólogos trabalham pela reinserção do paciente psiquiátrico no convívio social. Eles saem da multidão e ganham uma identidade. Cantam para espantar os males. Reciclam papel, esculpem argila, plantam. Nada de camisa de força ou isolamento. Aqui é com liberdade e fazendo arte que os pacientes são tratados. Gente como Carlos, que passa grande parte do tempo na oficina de marcenaria. Faço lixamento, lixo as madeiras, lixo cadeiras, pinta cadeira. A gente faz o grupo aqui manda, sabe? Isso acontece no CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, na zona leste de São Paulo. Um exemplo de alternativa ao antigo sistema de encarceramento do paciente psiquiátrico em manicômios superlotados e ultrapassados. É um serviço aberto que tem como função acompanhar o processo de vida dos pacientes em todos os momentos. Então, na verdade, fazer uma mediação, entre o paciente e a comunidade, no sentido de fazer essa inclusão social que na verdade, é o grande elemento terapêutico, que é o elemento exato que o hospital psiquiátrico não dispõe, porque ele acaba anulando as pessoas uma vez que segrega. Assim como este, existem mais de 500 CAPs em todo o país, unidades mantidas pelo poder público que são resultado concreto da luta antimanicomial, um movimento que começou na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, em 1987, durante um congresso de saúde mental. Cerca de 400 técnicos, alguns usuários e alguns familiares se uniram, debateram e chegaram à conclusão que tinha que ser antimanicomial. Por que antimanicomial? Porque o manicômio é uma instituição muito difícil de administrar para que ela seja benéfica para o paciente. Então, digamos que nós esgotamos os nossos esforços como profissionais de fazer do hospital psiquiátrico um lugar humano, um lugar de tratamento. Porque a gente, apesar de todo o esforço, a gente sempre via que ali acontecia violência, ali acontecia o maltrato, o abandono e os pacientes não melhoravam. Esse movimento antimanicomial centrou a sua luta para criar novas formas de atender as pessoas. Existe um mito de que os loucos são perigosos, existe um mito de que toda loucura é violência, então a gente precisa desfazer esse mito. O movimento virou lei, a Paulo Delgado, que regulamenta o tratamento psiquiátrico. Mas apesar das conquistas, a luta antimanicomial ainda está longe de acabar. Existem hoje 55 mil pacientes internados em manicômios no Brasil, isolados do mundo exterior e privados de seus direitos de cidadãos. Até o século XVIII, na França, os hospitais eram grandes instituições filantrópicas onde os indesejáveis à sociedade, como leprosos, aleijados, mendigos e loucos, eram isolados do convívio social. O Hospital Bicêtre, em Paris, era uma casa de horrores, com seus internos, na maioria loucos, abandonados à própria sorte. Foi o médico Philippe Pinel, após a Revolução Francesa, quem começou a classificar e separar os pacientes de acordo com seus desvios, para estudá-los e tratá-los. Surgia assim o hospital psiquiátrico, o manicômio. O paciente era afastado da sociedade durante o tratamento, que na maioria dos casos duraria toda a sua vida. Esse sistema alienante perdurou por mais 2 séculos no mundo ocidental. E qual o papel do psicólogo na luta antimanicomial? Vamos ouvir a opinião da doutora Rose Aparecida da Silva, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. A luta antimanicomial é uma bandeira que os psicólogos assumiram há mais de 20 anos no Brasil e ela propõe a inclusão do portador de sofrimento mental, do chamado louco, na sociedade. Ou seja, ela propõe algo
absolutamente radical para a nossa cultura, que há 300 anos segrega e aprisiona os chamados loucos. Então, trata-se de um compromisso com esses sujeitos, né, com a libertação deles, com a possibilidade do exercício da cidadania e da cidadania plena para pessoas tão singulares e tão diferentes, e de uma subversão real de tudo aquilo, de todo o mandato social que foi delegado aos saberes psis, né, a psicologia entre eles, psicologia e psiquiatria. Nós temos, nesses 20 anos, construído efetivamente um outro cenário no Brasil, tanto para assistência aos portadores de sofrimento mental, como rumo à mudança cultural no olhar e na forma como a sociedade vê e trata os seus loucos, né? Fazem parte desse trajetório de conquistas a aprovação da lei federal, de várias leis estaduais e municipais, e o crescimento das próprias políticas de assistência para o portador de sofrimento mental, os chamados serviços substitutivos ao manicômio. São serviços abertos que já existem em várias cidades, em vários estados brasileiros, nos quais os psicólogos também atuam. E, ao atuarem, constroem uma clínica que até então não existia, porque a chamada clínica ou a chamada assistência do portador de sofrimento mental, ela era intermediada pela instituição que nega os seus direitos, que é o manicômio. Ao abrir as portas do manicômio, ao trazer para o convívio essas pessoas, nós também instituímos um outro jeito de fazer a psicologia, um outro jeito de fazer a psiquiatria e todos os saberes que dão suporte ao portador de sofrimento mental. Então, a gente está instituindo um outro tipo de prática profissional, criando uma outra cultura, formando novas gerações, para que eles tenham condições de se posicionar frente ao louco sem recuar jamais diante da psicose, né? Colocando-se como suporte, emprestando o seu saber e toda a sua capacidade de relação e poder contratual, emprestando aos portadores de sofrimento mental, aos loucos, para que eles também possam ter acesso à cidade e à cidadania. Diz o ditado que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Diversidade tirou o médico da história e foi às ruas perguntar ao povo a quantas anda o lado maluco de cada um. E como não poderia deixar de ser, nosso repórter foi o primeiro a entrar no clima dessa doideira toda. Uma pergunta simples, você acha que todo mundo é um pouquinho maluco? Eu acho que sim. Todo mundo tem um pouco de maluco, sim. Na maioria das vezes a gente tá muito estressado, tá irritado, tá fazendo alguma loucura por aí. Quando eu tô fazendo entrega assim na rua, eu costumo cantar. Assim desejando estou, só vou sossegar quando te conquistar. Diz uma coisa, tudo bem? Você acha que todo mundo é um pouquinho maluco? Você é, né? Por que eu tenho cara de maluco? Ouvi me abordando assim, gente, para, tô com vergonha. E o senhor é maluco às vezes? Às vezes sou, principalmente quando tô sem dinheiro. Quando eu tô com dinheiro eu sou feliz até demais. Aí eu sou normal até demais. Todo mundo é meio louco, precisa ser, senão não vive nesse mundo. E você acha isso também? Todo mundo é meio maluco? É totalmente maluco, né? Totalmente? Totalmente, não é meio, já é totalmente. Você sabe dizer uma maluquice sua, assim, que todo mundo fala, aquela menina é meio maluca. Eu faço direto, eu sou muito assim, como se fala, posso dizer agitada, vivo correndo. Enlouquecida? Totalmente. Você vive correndo? Vivo correndo. Então corre pra lá, corre, vai, corre, completamente louca, olha lá. Podemos dizer, sim, que todo mundo tem um pouco de louco, né? Ninguém é totalmente normal, aliás, até a gente espera que não seja, né? Porque o louco, a gente pode dizer que é aquele que não está conforme um código social vigente aí, né? Então é bom que tenha um pouquinho de desvios, porque senão ia ser muito tedioso. Não existe aquela pessoa que está sempre fazendo tudo direitinho, né? Isso não existe, isso é uma utopia. Né? O Lacan falou que o pior diagnóstico é o da normalidade. E antes do nosso intervalo, vou dar uma dica de leitura para você. O Alienista de Machado de Assis é um dos mais famosos contos do escritor. Publicado pela primeira vez em 1881,
Trata-se da história do médico Simão Bacamarte, que no comando do hospício Casa Verde acaba, movido pelo rigor científico que pregava, internando toda uma cidade. A ironia e a fina linguagem do autor, além da pertinência do tema, fazem de O Alienista uma grande leitura. Diversidade dá uma paradinha e volta já já. No Brasil, o primeiro hospício foi inaugurado por Dom Pedro II em 1852, no Rio de Janeiro. Como mais internava do que curava, em pouco tempo já padecia pela superlotação. Mas o mais famoso manicômio brasileiro é o Complexo Hospitalar Psiquiátrico do Juqueri, no município de Franco da Rocha, em São Paulo. Fundado em 1898, para ser uma espécie de centro de excelência, em algum tempo entrou no turbilhão dos manicômios, tornando-se o que se costuma chamar de depósito de loucos, com mais de 14 mil internados. Agora vamos mostrar um exemplo prático de como ajudar um paciente psiquiátrico na difícil tarefa de se adaptar à vida fora do hospital. Esse é o trabalho dos psicólogos do projeto De Volta para Casa, mais uma iniciativa do Banco Social de Serviços em Psicologia. Casas alinhadas numa rua tranquila e arborizada. Aqui, cada um tem o seu espaço e a sua privacidade, como Edmir e Gutenberg, que dividem um dos apartamentos. Mas os moradores daqui ainda têm um longo caminho de volta aos seus verdadeiros lares. São pacientes psiquiátricos em tratamento. E é para ajudar neste caminho que os psicólogos entram em ação e se tornam protagonistas. A gente está, na verdade, sendo protagonista de algo novo, então não tem uma receita pronta. A gente é autor, coautor, protagonista, a gente está fazendo tudo junto, é um projeto de construção. Essa pessoa que eu acompanho em questão tem parentes assim, Mogi, Itaquera, e a gente está fazendo esse trabalho de reconstrução. Então é muito amplo, são famílias carentes que às vezes não tem como vir aqui. Então, nesse sentido, a gente está fazendo um papel, assim, reconhecimento, vendo quem são esses familiares, como são essas pessoas, o que está acontecendo, para onde ele pode ir, né, e onde ele quer ir também. Este trabalho acontece aqui, no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Água Funda, na Zona Sul de São Paulo. É uma parceria entre a unidade de moradia assistida do hospital e os profissionais do projeto De Volta para Casa, do Banco Social. E o Banco Social acabou entrando para poder ajudar, né? A gente já conseguia fazer esse contato com a família, esse contato com o fora, né? E com ajudar nessa proposta, até com documentação, o que dá para ajudar uma pessoa que está de fora, né? Que está tendo de outro lugar, vem com outras ideias e complementando o trabalho que a gente está fazendo aqui. O Banco Social de Serviços em Psicologia funciona para isto mesmo, colocar em prática ideias dos profissionais de saúde interessados em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Banco Social, uma grande ideia para que grandes ideias se tornem realidade. Conheça melhor o banco. Acesse o site www.bancosocialpsi.org.br. Há exatos 10 anos, os doentes mentais de Santos deram o grito de liberdade, um grito que começaram a ensaiar 5 anos antes. Em 1989, a Casa de Saúde Anchieta
Olá, está começando Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O programa de hoje é especial. Vamos falar sobre a luta antimanicomial. Em 1987, o dia 18 de maio foi instituído como o Dia da Luta Antimanicomial. São 17 anos de uma batalha árdua contra um sistema ineficiente, contra o preconceito, contra a desinformação. Na linha de frente desta luta estão os psicólogos. E é isso que Diversidade vai mostrar. Algumas das várias possibilidades de atuação aonde os psicólogos trabalham pela reinserção do paciente psiquiátrico no convívio social. Eles saem da multidão e ganham uma identidade. Cantam para espantar os males. Reciclam papel, esculpem argila, plantam. Nada de camisa de força ou isolamento. Aqui é com liberdade e fazendo arte que os pacientes são tratados. Gente como Carlos, que passa grande parte do tempo na oficina de marcenaria. Faço lixamento, lixo as madeiras, lixo cadeiras, pinta cadeira. A gente faz o grupo aqui manda, sabe? Isso acontece no CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, na zona leste de São Paulo. Um exemplo de alternativa ao antigo sistema de encarceramento do paciente psiquiátrico em manicômios superlotados e ultrapassados. É um serviço aberto que tem como função acompanhar o processo de vida dos pacientes em todos os momentos. Então, na verdade, fazer uma mediação, né, entre o paciente e a comunidade, no sentido de fazer essa inclusão social que na verdade, é o grande elemento terapêutico, né? Que é o elemento exato que o hospital psiquiátrico não dispõe, né? Porque ele acaba anulando as pessoas uma vez que segrega. Assim como este, existem mais de 500 CAPs em todo o país. Unidades mantidas pelo poder público que são resultado concreto da luta antimanicomial, um movimento que começou na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, em 1987, durante um congresso de saúde mental. Cerca de 400 técnicos, alguns usuários e alguns familiares se uniram, debateram e chegaram à conclusão que tinha que ser antimanicomial. Por que antimanicomial? Porque o manicômio é uma instituição muito difícil de administrar para que ela seja benéfica para o paciente. Então, digamos que nós esgotamos os nossos esforços como profissionais de fazer do hospital psiquiátrico um lugar humano, um lugar de tratamento. Porque a gente, apesar de todo o esforço, a gente sempre via que ali acontecia violência, ali acontecia o maltrato, o abandono, e os pacientes não melhoravam. Esse movimento antimanicomial centrou a sua luta para criar novas formas de atender as pessoas. Existe um mito de que os loucos são perigosos, existe um mito de que toda loucura é violência, então a gente precisa desfazer esse mito. O movimento virou lei, a Paulo Delgado, que regulamenta o tratamento psiquiátrico. Mas apesar das conquistas, a luta antimanicomial ainda está longe de acabar. Existem hoje 55 mil pacientes internados em manicômios no Brasil, isolados do mundo exterior e privados de seus direitos de cidadãos. Até o século XVIII, na França, os hospitais eram grandes instituições filantrópicas onde os indesejáveis à sociedade, como leprosos, aleijados, mendigos e loucos, eram isolados do convívio social. O Hospital Bicêtre, em Paris, era uma casa de horrores, com seus internos, na maioria loucos, abandonados à própria sorte. Foi o médico Philippe Pinel, após a Revolução Francesa, quem começou a classificar e separar os pacientes de acordo com seus desvios, para estudá-los e tratá-los. Surgia assim o hospital psiquiátrico, o manicômio. O paciente era afastado da sociedade durante o tratamento, que na maioria dos casos duraria toda a sua vida. Esse sistema alienante perdurou por mais 2 séculos no mundo ocidental. E qual o papel do psicólogo na luta antimanicomial? Vamos ouvir a opinião da doutora Rose Aparecida da Silva, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. A luta antimanicomial é uma bandeira que os psicólogos assumiram há mais de 20 anos no Brasil, e ela propõe a inclusão do portador de sofrimento mental, do chamado louco, na sociedade. Ou seja, ela propõe algo
absolutamente radical para a nossa cultura, que há 300 anos segrega e aprisiona os chamados loucos. Então, trata-se de um compromisso com esses sujeitos, né, com a libertação deles, com a possibilidade do exercício da cidadania e da cidadania plena para pessoas tão singulares e tão diferentes, e de uma subversão real de tudo aquilo, de todo o mandato social que foi delegado aos saberes psis, né, a psicologia entre eles, psicologia e psiquiatria. Nós temos, nesses 20 anos, construído efetivamente um outro cenário no Brasil, tanto para assistência aos portadores de sofrimento mental, como rumo à mudança cultural no olhar e na forma como a sociedade vê e trata os seus loucos, né? Fazem parte desse trajetório de conquistas a aprovação da lei federal, de várias leis estaduais e municipais, e o crescimento das próprias políticas de assistência para o portador de sofrimento mental, os chamados serviços substitutivos ao manicômio. São serviços abertos que já existem em várias cidades, em vários estados brasileiros, nos quais os psicólogos também atuam. E, ao atuarem, constroem uma clínica que até então não existia, porque a chamada clínica ou a chamada assistência do portador de sofrimento mental, ela era intermediada pela instituição que nega os seus direitos, que é o manicômio. Ao abrir as portas do manicômio, ao trazer para o convívio essas pessoas, nós também instituímos um outro jeito de fazer a psicologia, um outro jeito de fazer a psiquiatria e todos os saberes que dão suporte ao portador de sofrimento mental. Então, a gente está instituindo um outro tipo de prática profissional, criando uma outra cultura, formando novas gerações, para que eles tenham condições de se posicionar frente ao louco sem recuar jamais diante da psicose, né? Colocando-se como suporte, emprestando o seu saber e toda a sua capacidade de relação e poder contratual, emprestando aos portadores de sofrimento mental, aos loucos, para que eles também possam ter acesso à cidade e à cidadania. Diz o ditado que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Diversidade tirou o médico da história e foi às ruas perguntar ao povo a quantas anda o lado maluco de cada um. E como não poderia deixar de ser, nosso repórter foi o primeiro a entrar no clima dessa doideira toda. Uma pergunta simples, você acha que todo mundo é um pouquinho maluco? Eu acho que sim. Todo mundo tem um pouco de maluco, sim. Na maioria das vezes a gente tá muito estressado, tá irritado, tá fazendo alguma loucura por aí. Quando eu tô fazendo entrega assim na rua, eu costumo cantar. Assim desejando estou, só vou sossegar quando te conquistar. Diz uma coisa, tudo bem? Você acha que todo mundo é um pouquinho maluco? Você é, né? Por que eu tenho cara de maluco? Ouvi me abordando assim, gente, para, tô com vergonha. E o senhor é maluco às vezes? Às vezes sou, principalmente quando tô sem dinheiro. Quando eu tô com dinheiro, eu sou feliz até demais. Aí eu sou normal até demais. Todo mundo é meio louco, precisa ser, senão não vive nesse mundo. E você acha isso também? Todo mundo é meio maluco? É totalmente maluco, né? Totalmente? Totalmente, não é meio, já é totalmente. Você sabe dizer uma maluquice sua, assim, que todo mundo fala, ih, aquela menina é meio maluca. Eu faço direto, eu sou muito assim, como se fala, posso dizer pra você. Agitada, vivo correndo. Enlouquecida? Totalmente. Você vive correndo? Vivo correndo. Então corre pra lá, corre, completamente louca, olha lá. Podemos dizer, sim, que todo mundo tem um pouco de louco, né? Ninguém é totalmente normal, aliás, até a gente espera que não seja, né? Porque o louco, a gente pode dizer que é aquele que não está conforme um código social vigente aí, né? Então é bom que tenha um pouquinho de desvios, porque senão ia ser muito tedioso. Não existe aquela pessoa que está sempre fazendo tudo direitinho, isso não existe, isso é uma utopia. Né? O Lacan falou que o pior diagnóstico é o da normalidade. E antes do nosso intervalo, vou dar uma dica de leitura para você. O Alienista de Machado de Assis é um dos mais famosos contos do escritor. Publicado pela primeira vez em 1881, trata-se da história do médico Simão Bacamarte,
que no comando do hospício Casa Verde acaba, movido pelo rigor científico que pregava, internando toda uma cidade. A ironia e a fina linguagem do autor, além da pertinência do tema, fazem de O Alienista uma grande leitura. Diversidade dá uma paradinha e volta já já. No Brasil, o primeiro hospício foi inaugurado por Dom Pedro II em 1852, no Rio de Janeiro. Como mais internava do que curava, em pouco tempo já padecia pela superlotação. Mas o mais famoso manicômio brasileiro é o Complexo Hospitalar Psiquiátrico do Juqueri, no município de Franco da Rocha, em São Paulo. Fundado em 1898 para ser uma espécie de centro de excelência, em algum tempo entrou no turbilhão dos manicômios, tornando-se o que se costuma chamar de depósito de loucos, com mais de 14 mil internados. Agora vamos mostrar um exemplo prático de como ajudar um paciente psiquiátrico na difícil tarefa de se adaptar à vida fora do hospital. Esse é o trabalho dos psicólogos do projeto De Volta para Casa, mais uma iniciativa do Banco Social de Serviços em Psicologia. Casas alinhadas numa rua tranquila e arborizada. Aqui, cada um tem o seu espaço e a sua privacidade, como Edmir e Gutenberg, que dividem um dos apartamentos. Mas os moradores daqui ainda têm um longo caminho de volta aos seus verdadeiros lares. São pacientes psiquiátricos em tratamento. E é para ajudar neste caminho que os psicólogos entram em ação e se tornam protagonistas. A gente está, na verdade, sendo protagonista de algo novo, então não tem uma receita pronta. A gente é autor, coautor, protagonista, a gente está fazendo tudo junto, é um projeto de construção. Essa pessoa que eu acompanho em questão tem parentes assim, Mogi, Itaquera, e a gente está fazendo esse trabalho de reconstrução. Então é muito amplo, são famílias carentes que às vezes não tem como vir aqui. Então, nesse sentido, a gente está fazendo papel, assim, reconhecimento, vendo quem são esses familiares, como são essas pessoas, o que está acontecendo, para onde ele pode ir, né, e onde ele quer ir também. Este trabalho acontece aqui, no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Água Funda, na Zona Sul de São Paulo. É uma parceria entre a Unidade de Moradia Assistida do hospital e os profissionais do projeto De Volta para Casa, do Banco Social. E o Banco Social acabou entrando para poder ajudar, né? A gente já conseguia fazer esse contato com a família, esse contato com o fora, né? E com ajudar nessa proposta, até com documentação, o que dá para ajudar uma pessoa que está de fora, né? Que está tendo de outro lugar, vem com outras ideias e complementando o trabalho que a gente está fazendo aqui. O Banco Social de Serviços em Psicologia funciona para isto mesmo, colocar em prática ideias dos profissionais de saúde interessados em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Banco Social, uma grande ideia para que grandes ideias se tornem realidade. Conheça melhor o banco. Acesse o site www.bancosocialpsi.org.br. Há exatos 10 anos, os doentes mentais de Santos deram o grito de liberdade, um grito que começaram a ensaiar 5 anos antes. Em 1989, a Casa de Saúde Anchieta sofreu uma intervenção sem precedentes na história da saúde mental do Brasil. Era o primeiro passo para que, em 1994, o ultrapassado manicômio fechasse para sempre as portas. Era o fim de uma instituição que, no lugar de curar, condenava os pacientes a uma loucura muitas vezes sem volta. Uma década se passou e a pioneira experiência santista serviu de modelo para uma série de outros projetos inspirados na verdadeira revolução psiquiátrica, que foi a extinção do Anchieta. É essa história que Diversidade conta a partir de agora. Vamos ver agora como anda o estado da boca dos pacientes do Anchieta. Você está assistindo a TV Tantan, um canal interno produzido pelos internos da extinta Casa de Saúde Anchieta. Iniciativas como essa, que ainda contavam com uma rádio e até um jornal,
só foram possíveis graças à intervenção que o hospital sofreu 15 anos atrás. A intervenção no Anchieta se deu muito em função de uma contingência momentânea, né? Assim, naquele período a cidade estava iniciando um governo de esquerda, né? E ao mesmo tempo na cidade havia um conjunto de denúncias na imprensa local a respeito de mortes violentas dentro do hospital. Tinha uma figura na época que chamava-se leito-chão, que era um paciente largado no chão. E aí um monte de absurdos.